운하의 클레마티스 시면에서 핀 희망. Duas garotas cantam em um grande campo verde. E então são mostradas agora mais velhas, cantando a mesma música, só que em um grande palco. Essas duas são Missy e Sua, duas das protagonistas da história. Depois disso, somos levados às lembranças entre essas garotas, brincando, sorrindo, conhecendo o mundo ao redor e crescendo juntas. Voltando à realidade, ambas essas garotas cantam de uma forma muito bonita sobre esse palco. E então, uma pontuação é revelada, mostrando a vencedora entre as duas. 나의 우주. Sim, a garota com a menor pontuação na música foi morta. E essa, senhoras e senhores, é a dinâmica principal de Alien Stage. Tá, eu sei que é confuso, mas vamos começar do começo. Que mundo é esse? O universo de Alien Stage é misterioso, mas temos certeza que se passa fora da Terra. Afinal, o mundo todo é praticamente composto por aliens, que parecem ser a maior parte da civilização. E como os humanos chegaram aí? Bem, nos é mostrado que em um futuro distante em relação ao nosso, a humanidade destruiu a Terra praticamente, deixando ela rodeada, cheia de lixo e todo tipo de coisa ruim. Até que, em algum momento, esses aliens invadem a Terra e tomam os humanos à força, os usando para seu entretenimento e prazer. Bem, e por fim, o que é o tal Alien Stage? O Alien Stage é o nome dado ao show, que é transmitido como entretenimento aos alienígenas, onde dois competidores humanos cantam uma mesma música, e o melhor vence, avançando de fase, enquanto o perdedor é eliminado. De fato, olhando o mundo ao redor, percebemos que é uma série de sucesso. Afinal, essa não é a primeira edição do show. A ideia dele é entreter e tentar vender algo ao público. A ideia de Humanos Pet é passada durante todo o show, tentando mostrar o que eles podem fazer, cantando, dançando, divulgando marcas populares, tocando e tudo mais. Além disso, fica óbvio para quem vê a pressão e o controle colocado sobre os participantes, o que é bem ressaltado no trailer da competição, como se eles quisessem mostrar para o mundo que esses humanos são domesticados. Já os participantes, que vão ser nossos protagonistas, são de fato, ao menos aparentemente, humanos, que parecem ser criados quase que em um abrigo, onde são desde pequenos ensinados a cantar, dançar e tudo que pode prepará-los para o eventual show. Mas não apenas isso, eles também desenvolvem laços entre si, como se os espectadores quisessem que eles sofressem batalhando uns contra os outros pela própria vida. Além disso, é comum vermos eles sendo vigiados ou controlados, até mesmo usando coleiras, que parecem de fato confirmar que são apenas prisioneiros. Agora falando dos protagonistas da série, no round 1 temos a Missy e a Sua, que já conhecemos. Essas duas garotas cresceram juntas, desenvolveram uma relação de amor muito forte, se tornando assim praticamente dependentes uma da outra, mas a gente fala disso depois. Como já vimos, o destino infelizmente teve que separá-las. Em seguida, no round 2 temos um grande protagonista, o Tio. Esse garoto rebelde é um dos principais da trama, e na música desse round vemos uma declaração de amor e de paixão do Tio para Missy. Um amor que claramente nunca foi correspondido como ele gostaria. Afinal, embora os dois fossem muitos amigos, a Missy gostava da Sua. Enfim, a música continua até que o maior problema desse round aparece. Vocês repararam que em nenhum momento eu citei a pessoa que está competindo com ele? Pois é, com o final da música e do round, o Tio, tomado pelas emoções, acaba matando seu adversário com as próprias mãos, deixando até mesmo a plateia assustada e garantindo que passasse de fase. Chegando ao round 3, conhecemos ele, o Ivan, o cara mais emo da série. Em sua música, ele passa pra gente toda a tristeza e toda a dor que sente em relação ao Tio. Pois é, esse rapaz é completamente apaixonado no nosso menino Tio. E não é de agora. Desde pequeno, o Ivan sempre gostou muito do Tio, até tentou fazer muito por ele. E agora mais velha, provavelmente sente muito por não ter sido correspondido. O que, vocês vão notar, é um padrão muito comum nessa série. Com essa música depressiva e estranhamente romântica,
o Ivan avança de fase sem dar chance para seu rival, o que dá um fechamento para o nosso triângulo amoroso meio torto de Alien Stage. Agora, partindo para o round número 5. Bem, o round 4 não aconteceu, ou pelo menos é isso que eles querem que o público pense. Mas a gente volta a falar disso depois. E tudo o que aconteceu no round 4 que vocês vão ficar sabendo depois, e tudo que vai acontecer agora no round 5 é graças ao ser mais desgraçado e misterioso da história, o Luca, que por sinal, no round 5 vai enfrentar a Mizzy. E talvez essa seja a disputa mais injusta de todo o Alien Stage. Afinal, temos a Mizzy totalmente acabada com a morte da sua na frente dela, contra o Luca, que só para reforçar, é o ser mais otário e manipulador da série toda. E adivinha, ele simplesmente manipula ela a luta inteira. Primeiro que o nome da música que eles cantam é Ruler of My Heart, ou Dona/Dono do Meu Coração, que faz alusão direta a como a Mizzy se sentia sobre a sua. E o paralelo entre essas duas cenas é simplesmente bizarro para explicar isso. Uma cena que implica diretamente com o que a Mizzy sentia pela sua. O que ela mesma diz nessa cena. 헌데 신을 믿는다는 것이 인간적인 거라면 내가 인간으로서 할 수 있는 것이 믿는 것이라면 나의 신. Bom, além disso, é claro que toda a dança e movimentos dele são claramente para desestabilizar a guria. E, pois é, dá certo. Mas não da forma que ele esperava. Não é que ele simplesmente amassa ela no show, ganha a rodada e a Mizzy morre. É que a menina simplesmente perde o controle, partindo pra cima e espancando o cara. Simplesmente a melhor cena da série, na minha opinião. Mas é claro que depois disso a Mizzy é eliminada. Entretanto, não é morta. Ah, mas e o round 4? Tá. Agora, sabendo sobre o Luca, a gente pode falar sobre o round 4. No começo do episódio round 5, podemos ver essa mão, cheia de sangue na beira do palco, e depois o Luca beijando essa mão. E sim, isso é tudo que temos sobre o round 4. Aparentemente o oponente do Luca nesse round se desviveu. Ela já conhecia o Luca e sabia de toda a manipulação que teria que passar cantando contra ele. E por isso preferiu dar a vitória para essa desgraça e se desviver. Voltando para o round 6... Nós não somos pessoas, somos cavalos. Bem, temos a outra semifinal, entre o Ivan, que só tá na competição para poder ajudar o tio e acompanhar ele, e o próprio tio, que só tá na competição pela Mizzy, que por sinal tá desaparecida e praticamente morta na visão deles. Enfim, o chip mais tóxico de toda essa história inicia a música falando sobre a dor sofrida por um amor. O que é até irônico se parar pra pensar que o tio tá cantando pensando na Mizzy e o Ivan cantando pensando nele. Enfim, o tema principal dessa música é o sacrifício pelo amado. O que também é bem irônico se a gente parar pra pensar que o Ivan já fez de tudo pelo tio. Tipo, literalmente. O Ivan no passado até chegou a achar uma saída do tal Alien Stage e queria levar o tio, e optou por ficar ficar junto da Mizzy. Mas a gente volta a falar disso depois. Enfim, o Ivan tá cantando melhor e tá performando melhor do que o tio, o que já era esperado. Entretanto, como todo round, esse também não acaba simplesmente assim. Vendo que tá ganhando, o Ivan decide desistir da sua vida, partindo pra cima do tio e beijando ele à força. O tio até tenta desgrudar, mas o Ivan faz questão de até enforcar ele pra deixar claro que era uma agressão, para que assim garantisse que o seu amado fosse pra final e ele morresse. E só um disclaimer aqui, mano, o tio deve ter ficado maluco da cabeça, quer dizer, mais ainda, né? Porque ele só fez tudo isso pela Mizzy, que desapareceu, ou seja, praticamente morreu na visão dele. E o amigo dele, Ivan, beijou ele do nada, deixando o cara confuso pra caramba, e logo em seguida morreu na frente dele.
É impressionante como às vezes quem fica vivo é quem mais se ferra. Tá, beleza, agora que a gente já conhece os personagens e tem definido a grande final, é hora de dar um resumo da lore até aqui, porque sem ela não tem como explicar o último episódio. Então, do início, essas crianças eram criadas nos lugares sendo preparadas para um massacre disfarçado de show e inicialmente não deveriam saber de nada disso, mas só inicialmente. É bem óbvio que em algum momento alguma criança ia descobrir e que nenhum participante gosta de estar nessa competição sabendo disso. E obviamente isso causaria uma revolta em algum momento. E é aí que conhecemos a Hyuna, uma das personagens mais legais e interessantes dessa obra. Uma garota que cresceu junto principalmente ao Luca e ao seu irmão. Mas essa relação dos três não foi como esperado. A Hyuna obviamente sempre amou o seu irmão, mas principalmente ela se apaixonou pelo Luca conforme ficavam juntos. E adivinha, o Luca se apaixonou por ela também, o que é bem inesperado, levando em consideração o que a gente sabe dele. Enfim, final feliz, certo? Não. Afinal, o Luca mostra pra gente que simplesmente não sabe amar. Ele não sabe diferenciar um amor de irmãos de um romântico. E assim, ele mata o irmão da Hyuna, como prova do seu amor obsessivo. Bem, encarando toda essa situação, a Hyuna faz algo que ninguém pode culpar. Ela simplesmente foge de tudo isso. E assim, ela cria, ou pelo menos se torna líder, de um grupo rebelde, que luta contra os aliens que mandam no Alien Stage, patrocinam, enfim, e tenta pôr um fim a esse abuso, resgatando e salvando pessoas que seriam eliminadas e consecutivamente mortas. O plano principal deles é invadir o show à força e resgatar esses competidores. Bem, lembra da Mizzy? Pois é, foi isso que esse grupo fez com ela. Ela foi salva e passou a viver com esse grupo depois de simplesmente espancar o Luca no round 5, vale lembrar. Durante esse tempo ela tem um gosto da vida livre e tenta se recuperar dos seus traumas. E claro, se prepara para participar do próximo plano deles, invadir a grande final de Alien Stage. Chegamos então à grande final de Alien Stage, entre Tio e Luca. Ambos cantam e se enfrentam no palco com uma música relativamente irônica, Blink and Gone, ou seja, em uma piscada já foi. É uma música que diz sobre aproveitar o momento e que não existe o amanhã, o que, de novo, é bem irônico. Enfim, o grupo rebelde da Hyuna e da Mizzy está invadindo o backstage, com a ideia de derrubar o show e salvar o pessoal. Mas nem tudo vai de acordo com o plano, já que a Hyuna acaba ferida, o que atrasa consideravelmente tudo isso. Já no show, o tio tá claramente perdendo. E quando vê isso, a Mizzy sente um impulso e decide parar isso por conta própria, mesmo contra a vontade da Hyuna. Enquanto a Mizzy dá seu jeito no backstage passando pelos guardas, as coisas só vão de mal a pior do palco, a não ser que você goste do Luca, já que o Luca começa a manipular o tio, fazendo ele lembrar do Ivan e o destabilizando totalmente. Mas enquanto perdido em pensamentos, o tio vê a Mizzy em sua frente, no meio da plateia. Ele se enche de determinação e sai cantando e andando em sua direção. Só que, infelizmente, isso não é o suficiente para vencer a estrela do Alien Stage. Após isso, tudo que nos resta é apenas uma memória, que ilustra bem o que foi a relação desses dois. Mais uma que não foi totalmente correspondida e mais uma que a Mizzy viu morrer na sua frente. No mesmo palco da final de Alien Stage, onde Mizzy carrega o corpo de tio, Luca e Hyuna se reencontram, paralisados se encaram. Após isso, a equipe dela entra no palco, tentando resgatar alguém e amenizar a situação. Entretanto, lembrando dos momentos do passado, o Luca simplesmente ignora todos, andando fixamente em direção ao amor que ele jurava ter morrido. Tentando conter a situação, o guarda da equipe decide atirar no Luca. Vendo isso, em um impulso, Hyuna se taca, entrando em sua frente e levando tiro por ele, morrendo assim nos braços do até então inabalável Luca, que dessa vez está chorando. Essa situação toda simplesmente deixa todos em choque, principalmente a Mizzy, que a esse ponto só não aguenta mais, chegando assim em Karma, a última música de Alien Stage. Em um impulso, a Mizzy simplesmente pega uma arma e toma controle do foguete, que seria a fuga deles para um lugar livre, e redireciona diretamente para o palco, deixando todos em puro desespero.
Tá, agora voltando ao passado mais uma vez, de maneira bem sutil sempre foi muito perceptível as coisas escondidas ali naquele local. Câmeras em objetos como tiaras de flor, as coleiras de controle que eles usavam e a forma insanamente rígida como eram tratados. E, bem, de forma mais direta, as agressões físicas, tortura psicológica e os testes feitos apontaram para essas crianças o destino cruel que elas teriam que enfrentar. Sua e Ivan tiveram essa percepção mais rápido e escolheram lidar de maneira diferente com isso. A sua soube que teria de morrer e decidiu aceitar isso, e principalmente esconder da Missy. Ela chegou até a praticar todas as noites a sua própria morte, pensando que assim sua amada poderia viver. E claro, a Missy em algum momento descobriu isso também. Ela sabia que a sua amada planejava morrer, mas fingiu não saber disso, e nem tentou pará-la. Afinal, a sua era completamente dependente da Missy, e ambas sabiam disso. Mas já a gente volta aqui. Já o Ivan conseguiu acesso a essas informações pelo seu benefício de marca e de fama, que o deixou em maior contato com o mundo exterior. E desde pequeno apaixonado no tio, ele fez de tudo para tirar ele de lá, quebrar as câmeras, o proteger de tudo isso. Mas novamente tem o outro lado da moeda. Tio, apaixonado desde sempre na Missy, recusou várias e várias vezes as tentativas do Ivan de tirar ele do local e de proteger ele. E assim, ambos tiveram que chegar onde chegaram. E por fim, a Ryuna, uma garota que cresceu junto ao seu irmão e junto ao Luca, mas que decidiu fugir, deixando para trás a morte de seu irmão, seu amor e todo o Alien Stage. Assim ela teve a liberdade em suas mãos, bolou planos que salvariam todos. Mas fazer tudo isso fugindo atrás de uma máscara que é forte, valente e corajosa, sem encarar a verdade, não é fácil. Então ela decide deixar tudo isso de lado pelo Luca, que, bem, como o personagem mais complexo dessa história, não sabe muito bem o que sentir. Afinal, será que alguém artificial sabe mesmo amar sem machucar alguém? Agora, esses três casais têm muito em comum, o que envolve uma das principais tramas de Alien Stage. Quando a Missy aceita que a sua morreria por ela, fica claro a dependência tóxica da sua na Missy, como se ela não conseguisse viver sem a amada, e como se ela já estivesse totalmente desesperançosa com essa vida. E assim, ela pede para que a Missy a mate, e acaba se sacrificando por ela. Assim como fez o Ivan, que sempre foi apaixonado no tio em um nível obsessivo, e por isso decidiu abandonar sua vida, sua vitória, sua liberdade pelo tio, e se sacrificar. E por fim, claro, o sacrifício da Ryuna para salvar o Luca, abandonando seu sonho e deixando de fugir de seus verdadeiros sentimentos para usar a morte como vingança contra o Luca e todo o seu amor obsessivo. Nós vemos que as demonstrações de afeto, todos os casais, todo o sentimento de amor é envolto por ódio, medo, dor e sofrimento. A forma como na verdade todos ali, menos o tio, o Bolt, apenas usaram o amor e suas relações como uma desculpa, porque queriam morrer, e usaram o sacrifício para se sentirem melhor consigo mesmos antes de partir. Em meio aos escombros, vemos Missy abraçada ao corpo de tio. Então, Missy toma a decisão de fazer algo, e quem sabe assim, salvar seu amigo, o que ela não fez quando teve a chance de ajudar a sua. E por fim, senhoras e senhores, somos apresentadas ao futuro de Alien Stage e as teorias sobre isso. O outro desfecho da obra. A humanidade e seu instinto de sobrevivência. Ou seria isso apenas uma busca por amor? Antes de decidir morrer, conseguimos ver a sua, tirando o sangue de si em uma seringa. E aqui, relacionamos isso à história do passado de Luca. E nós percebemos que o Luca não é humano. Na música Ouija, focada no passado do próprio Luca e da Ryuna,
podemos ver ele com o rosto traumatizado e ensanguentado em um lugar bem peculiar, uma sala cheia de cópias dele mesmo, dentro de casulos, agora rasgados, e pela faca em sua mão, sabemos quem fez isso. E tá, isso explica muita coisa. Primeiro, o fato de ele ser o rei em Arenstage, vencedor ao menos 2 vezes, é por conta que, de fato, ele é criado para ser perfeito, o que faz total sentido. Mas principalmente o fato do Luca não saber amar, de possuir esse amor obsessivo pela Ryuna e ter tirado a vida do irmão dela, por simplesmente não entender o que sente. Instinto de sobrevivência, ou seria isso apenas uma infinita busca por amor? Vemos um experimento que junta o sangue de 2 personagens, baseado em suas iniciais, nesse caso seria Luca e Mizzy. Mas esse não é o principal. A cena corta para 7 anos no futuro. Um motoqueiro invade um local e salva algumas crianças com roupas familiares. Nos prédios, nós conseguimos ver alguns anúncios sobre o incidente de Arenstage, 7 anos atrás, e as ações de Mizzy, a bruxa que busca por amor. Além disso, podemos notar o retorno de Luca aos palcos, o que a esse ponto não é nenhuma surpresa, já que provavelmente é só um clone. E por fim, a abertura de um museu em homenagem ao acidente. Depois disso, o motoqueiro passa por um local que aparenta ser o tal museu. Vemos as roupas utilizadas no round 1, alguns instrumentos também e crianças ainda mais familiares. Provavelmente clones misturados dos personagens, que foram feitos para exibição no museu, ou para passar pelo mesmo inferno. A figura olha para elas, tira o capacete e se revela. É o tio, o personagem mais inocente em tudo isso, confirma que está vivo e dá fim a Arenstage. Bem, senhoras e senhores, é isso. Arenstage é uma obra muito complexa e contada de uma forma incrível através de músicas, mas que dificulta muito achar a lore por trás. Além disso, tem muito mais coisa para ser contada em pequenos detalhes nas próprias músicas e nos clipes, e também na wiki, nas histórias em quadrinhos, mas tudo isso ia prolongar muito o vídeo. Então, bem, vale lembrar que a obra se encontra no canal original da criadora aqui no YouTube, a Vivinus. Também tem alguns canais que produzem conteúdos muito bons, como na gringa, o Josh in Horror, apesar de ser um canal pequeno, trouxe conteúdo muito bom e análises bem precisas, e o próprio Zarônimos aqui no Brasil, que faz um conteúdo muito excelente. Então, se você gostou da obra, recomendo dar uma olhada nesses 2 canais e nas coisas originais, tudo bem? Enfim, o vídeo deu muito trabalho, muito obrigado pela atenção, então se puder deixar o like, se inscrever e dar uma força como puder. Valeu, eu sou o Pi e falou!